Fala, gente, tudo bem? Chegando para mais um conteúdo aqui no canal. Hoje quero falar com o torcedor colorado sobre Ener Valencia, tá? Porque o Valencia tá de saída do Inter, sim, deve deixar o clube e vai voltar para o futebol mexicano. Vou explicar tudo direitinho, o que está acontecendo, o passo a passo dessa história, mas antes, deixa o like aqui no canal, envia esse conteúdo para o máximo de pessoas que você quiser e também que você puder e deixa o teu comentário aqui embaixo se é uma boa ou não o Inter deixar o Ener Valencia sair do clube. Bom, gente, vamos explicar tudo certinho, tá? Ontem teve a despedida de Ener Valencia da sua seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogou no Equador, jogou em Guayaquil, fez gol na vitória da seleção equatoriana para cima da Argentina, né? Há muito tempo ele não fazia gol, inclusive, fez um gol de pênalti, e a seleção equatoriana venceu a Argentina na despedida do Ener Valencia. Estádio lotado, a festa era toda para ele, e o Valencia conseguiu fazer um gol. Antes da partida, o empresário do Ener Valencia, o Gonçalo Vargas, ele revelou a possibilidade de uma saída do atleta, tá? Ele concedeu uma entrevista para o Olé da Argentina e nessa entrevista ele disse que sim, pensam em uma transferência, pensam em uma saída do jogador do Inter, pensando na Copa do Mundo do ano que vem, para que ele possa jogar mais, para que ele possa ser protagonista em outro clube, porque no Inter ele perdeu espaço. Enfim, staff e jogador entendem que procurar um novo caminho para ele, procurar um novo clube, novos ares, pode ser a melhor opção para ele recuperar o seu futebol. Então, dito isso, ele descartou também, é importante dizer, né, uma volta para o futebol equatoriano nessa entrevista para o Olé. Então, para o futebol do Equador ele não vai, o Emelec tinha demonstrado interesse no jogador há um tempo atrás, não vai ser para lá que ele vai voltar. E aí, um pouco depois dessa entrevista concedida pelo Gonçalo Vargas, a jornalista Maria José Flores, equatoriana, divulgou um acerto com o Pachuca, clube que o Ener Valencia já defendeu, né? Lá na temporada de 2013, se eu não estou enganado, eu vou buscar aqui, temporada 2013-14, ele defendeu o Pachuca, 25 jogos e 18 gols marcou lá no Pachuca. Então foi uma boa temporada do Ener Valencia no futebol mexicano, que aí depois rodou por Inglaterra, voltou para o México para jogar no Tigres, jogou na Turquia e depois veio para o Inter, né? E já está no Colorado há 3 temporadas. Bom, a partir dessa notícia do acerto com o Pachuca, nós fomos conversar com pessoas no Inter para saber qual é a ideia do clube a partir de agora, né? Com essa iminente saída do Ener Valencia. O Inter pensa em uma rescisão contratual com o jogador, porque está entendendo também que, além, né, do salário alto que ele ganha dentro do clube, ele não está rendendo, então que seria o melhor para todas as partes, a saída do Ener Valencia, e o Inter pensa sim nessa rescisão contratual. O Valencia teria que abrir mão de alguns valores que ainda tem a receber do clube, e aí poderia já acertar a sua transferência de maneira livre, né, sem o Pachuca ter que pagar o Inter, sem valores envolvidos nessa transferência. Mas sim, o Ener Valencia está deixando o Inter, a negociação já está numa fase avançada, o clube vai rescindir o contrato com o jogador, é o que tudo indica, e aí ele vai voltar para o futebol mexicano. Notícia que, inclusive, no futebol equatoriano, na imprensa equatoriana, repercutiu muito bem, tá? Eles veem com bons olhos o Valencia deixar o Inter e jogar num clube que ele possa recuperar o protagonismo, porque, claro, o interesse deles é a Copa do Mundo de 2026 e ficaram felizes, pelo que eu pude acompanhar, com essa possibilidade de saída do Inter. E aí, convenhamos, né? No Inter, ele não faz por merecer, nesse momento, um espaço na titularidade do clube, mesmo que o salário dele seja alto, enfim, perdeu muito espaço. Ele hoje é o terceiro da fila, né? Hoje a fila do Inter tem Ricardo Matias titular, Rafael Borrell, o reserva imediato, e o Ener Valencia como terceira opção dentro do elenco do Roger. E aí, para trazer alguns números aqui para a gente fechar o conteúdo, tá? O Valencia foi sim muito importante em 2023 quando ele chegou no Inter, ajudou em classificação nas oitavas da Libertadores, fez gol no Monumental de Nunes, por exemplo, né? Jogador que foi importante naquela campanha da Libertadores, fazendo gols contra o Bolívar também, na altitude e no estádio Beira-Rio. E aí, depois daquele jogo contra o Fluminense na Libertadores, parece que nunca mais conseguiu recuperar o seu futebol. 2023 foram 28 jogos e 13 gols marcados, uma boa média, né, para um jogador que estava chegando ainda naquele meio de temporada. Em 2024, 40 jogos e 11 gols apenas. E aí, nessa temporada, até o momento, 32 jogos e 7 gols marcados. Esses os números do Ener Valencia.
que está deixando o Inter e deve se transferir sim para o Pachuca, pensando na Copa do Mundo de 2026 para recuperar o seu futebol e recuperar o protagonismo dentro de um clube que ele já jogou e que foi bem e que o torcedor vai abraçar ele de uma maneira mais imediata, vamos dizer assim, porque aqui no Inter ele não conseguiu, depois daquele jogo contra o Fluminense, como eu falei, recuperar, né, essa questão do futebol dele, recuperar esse carinho do torcedor, que até tentou abraçar ele, deu um voto de confiança, mas o Valência não reencontrou seu futebol aqui no Beira-Rio. Tá certo, gente? Deixa o like no conteúdo, manda para o máximo de pessoas que você quiser e puder, deixa o teu comentário aqui embaixo se é uma boa, de fato, o Inter liberar o Ener Valencia. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.